Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 38.2. Uma aula que, como você já sabe, vai resgatar e trabalhar os conteúdos da aula passada. E por falar em conteúdos da aula passada, você está lembrando aí? Está lembrando sobre o que nós falávamos? Se você falou, professor, falávamos sobre velocidade da luz. Então você acertou. De fato, na aula passada, nós entramos naquela revisão do conhecimento a respeito da luz, da propagação da luz e da sua velocidade. Então nós estudamos vários conhecimentos e experimentos do passado que dizem respeito à natureza e conhecimento de propagação da luz. Tudo bem? Então, vamos aqui. Velocidade da luz, né? Tá aqui velocidade da luz. Bom, Galileu, ele faz um dos primeiros experimentos na história para tentar determinar a velocidade da luz. Então, o Galileu e um assistente vão trabalhar em duas colinas diferentes, distanciadas aí de alguns poucos quilômetros, e eles vão fazer um experimento simples, né? Um vai destampar uma lanterna primeiro. O observador que está na outra colina, que também está com a lanterna, assim que percebe a primeira lanterna, destampa a lanterna, e o primeiro observador que destampou a lanterna primeiro vai contar o tempo, do momento em que ele destampou a lanterna dele, até o momento em que o outro assistente destampou a lanterna e ele conseguiu perceber. Ou seja, foi uma propagação da luz da primeira lanterna para a lanterna do assistente, e novamente para aquele primeiro que estava com a lanterna. Ou seja, foi uma propagação de ida e vinda da luz. Ele fez esse experimento e, apesar dele ter um certo nexo, uma certa lógica no experimento, que seria você pegar, já que as distâncias são conhecidas e já que você teria um tempo estimado, você iria dividir o deslocamento pelo tempo e chegar numa aproximação da velocidade média. E, infelizmente, esse experimento de Galileu não deu certo, tá? Por quê? Por que não deu certo? Nós comentamos na aula passada. O sentido humano, ele não tem um nível de acurácia e de precisão como sensores. Então, houve essa falha porque, biologicamente, nós temos um delay da informação. Então, ele não conseguiu chegar na velocidade da luz. Mas ele foi um dos primeiros a tentar fazer esse experimento, né? Ou seja, ele foi um dos primeiros a afirmar que a velocidade da luz não era instantânea. Não era como se a luz se teletransportasse de um ponto e imediatamente aparecesse no outro. Não. Ela era uma onda eletromagnética, se propagava com uma certa velocidade de um ponto até outro. Então, claro que isso levava um tempo. Então, apesar dele ter falhado no experimento, na estimativa da velocidade da luz, ele acertou em afirmar que a luz possuía uma velocidade limitada, tá? Então, nesse ponto, ele está correto. Bom, mas Galileu não foi o único que se interessou sobre a velocidade da luz. Roemer, né? Ele vai fazer um estudo do eclipse do satélite de Júpiter. Então, ele faz a observação do satélite de Júpiter, percebia que o satélite se eclipsava, né, em um certo intervalo de tempo em Júpiter, e faz um cálculo considerando o trânsito da Terra ao redor do Sol e o trânsito do satélite de Júpiter, Io, ao redor de Júpiter. E desse cálculo ele chega numa velocidade estimada, né? E essa velocidade estimada é aproximadamente aí 200 mil quilômetros, 200 mil quilômetros por segundo. Aí você fala assim, professor, mas isso está certo? Não. Considerando o valor atual que nós conhecemos da velocidade da luz, ele chegou no valor incorreto. Porém, com um grau de proximidade com o valor da velocidade da luz que nós conhecemos hoje. Ok, mas aqui ele fez uma observação astronômica para chegar nisso. Depois de Roemer, Fizeau faz o experimento da roda dentada, onde ele vai ter a luz proveniente, ela vai bater no espelho semitransparente, parte dele vai passar por uma roda dentada, a outra parte da luz reflete nesse espelho semitransparente, vai no segundo espelho plano e volta. Por essa diferença de tempo da rotação do espelho da roda dentada,
a luz que está passando pela roda dentada, pela estimativa de tempo entre uma rotação e a velocidade angular, ele consegue chegar num valor aproximado para a velocidade da luz, tá? E aqui, ó, 8,2 quilômetros, ou seja, a distância da roda dentada. Depois de Fizeau, aí tem o experimento de Foucault, que é um melhoramento do experimento de Fizeau, tá? Então ele faz o quê? Espelhos em rotação, pequenas distâncias, porém maior precisão. Não precisou que ele estivesse a vários quilômetros de distância para eu ter a velocidade estimada da luz. Então Foucault faz um aprimoramento no experimento de Fizeau. E aí, por último, nós comentamos ali de Michelson. Ele utiliza métodos de medidas ópticas de alta precisão, servindo como base para a teoria da relatividade. Então ele vai ganhar o Nobel em 1907, ok? Então vamos lá. A velocidade da luz é usada na definição de uma unidade de comprimento, denominada ano-luz, muito empregada em distâncias astronômicas. O valor de um ano-luz é definido como sendo a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Então, apesar de você usar o termo ano-luz, não significa tempo, tá? Ah, vai demorar 2 anos-luz, tá errado. Ninguém não pode usar a expressão ano-luz como tempo. Na verdade, ela é uma medida de distância, tudo bem? Então aqui, ó, essa distância vai valer algo próximo de 10 elevado a 13 quilômetros, tá? Então você vai trabalhar ano-luz quando for enormes distâncias. E aí distâncias do universo, dimensões ano-luz, distância da Terra, né, à Lua e da Terra ao Sol, é trabalhado como unidade astronômica essa distância. A estrela mais próxima à vista a olho nu vai ser a 4,2 anos-luz de distância, ok? E aqui, aglomerados de estrelas, galáxias, a galáxia mais próxima, Andrômeda, está a 2 milhões de anos-luz. E galáxias mais afastadas da Terra, fotografadas pelo telescópio Hubble, estão cerca de 13 bilhões de anos-luz. Ou seja, mesmo a luz, que é tão rápida, né? 300 mil quilômetros por segundo, mesmo ela que é tão rápida, para distâncias assim tão significativas, leva tempo para ela sair de um ponto e chegar até outro. Aí você fala, aí fica claro, professor, que a luz não tem uma velocidade instantânea, certo? O resultado dos experimentos mais atuais de Michelson chegaram nesse valor aqui, ó, 2,9977 vezes 10 elevado a 8. Por isso que atualmente, nos livros de física, é muito comum a gente utilizar o valor 3, aproximadamente, tá? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Mas o valor, de fato, mais próximo do exato, que é o que foi experimental, é esse aqui, 2,997925 vezes 10 elevado a 8. Tudo bem, pessoal? Então agora, olha só, eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha conseguido fazer, que tenha tentado, que tenha acertado, mas agora nós vamos fazer uma correção no passo a passo. Vamos nessa, manda na tela. Vamos lá. Questão 1. Cadê? Aí. Questão 1. Andrômeda é uma galáxia distante 2,3 vezes 10 a sexta anos-luz da Via Láctea, a nossa galáxia. A luz proveniente de Andrômeda, viajando a velocidade de 3 vezes 10 a quinta km por segundo, percorre a distância aproximada até a Terra em quilômetros igual a... Então vamos lá. A distância, nós conseguimos calcular a distância multiplicando a velocidade média pelo tempo, ok? Onde C vai ser a velocidade da luz, 3 vezes 10 a quinta km por segundo. O tempo, 2,3 vezes 10 a sexta anos-luz, e aí você pode converter esse tempo, né? Converter esse tempo obtendo aqui ano-luz, então você vai ter 365 dias para o ano e 24 horas e para cada hora 3.600 segundos. Então você vai multiplicar esse valor, né? 2,3 vezes 3,65 vezes 24 vezes 3.600. Obtendo este valor aqui, né? Um número elevado. Como ele ainda está acompanhado da potência de 10,
nós precisamos trazer a vírgula para a esquerda e vamos reescrevê-lo. Vamos apagar isso aqui. E aí nós vamos reescrevê-lo. Ó, a vírgula está aqui e ela tem que vir para cá, certo? Então, ela vai andar 7 casas para a esquerda. Então, vai ficar 7,2 vezes 10 elevado à sétima, porque a vírgula andou 7 casas para a esquerda, e a potência de 10, nós repetimos aqui a potência de 10. Aí agora, multiplica as duas, repete a base 10 e soma os expoentes, 7 mais 6, obtendo assim 13. Então, o tempo 7,2 vezes 10 elevado a 13 segundos. Ok. Aí voltamos à equação de cima. A distância percorrida é a velocidade da luz multiplicada pelo tempo, tá? E essa velocidade da luz foi fornecida, 3 vezes 10 à quinta. Então, você vai ter 3 vezes 7,2, obtém aí 21,6. E aqui, repete a base 10 e soma os expoentes, né? 5 mais 13, obtendo assim 18. Ok, pessoal? E ainda podemos reescrever. A vírgula está aqui, ó. Ela vem uma casa para a esquerda, fica 2,16 vezes 10 a menos 2,16 vezes 10 elevado a 19 quilômetros, ok? Agora só atenção a um detalhe. A velocidade estava em quilômetros por segundo, correto? E o tempo, necessariamente, ele precisaria estar em segundos. Porque aí nós teríamos a distância, quando você cancelar aqui segundo com segundo, você vai ter a distância em quilômetros, tudo bem? Então, esse detalhe da unidade é muito importante. Então, ele deu para você aqui a distância em ano-luz. Ok, nós fomos convertendo ela, tá? Trazendo aí o ano, né, até o segundo, porque nós precisávamos dessa distância com segundo, para que na multiplicação eu tivesse quilômetro por segundo multiplicando por segundo. E aí restaria apenas a unidade do quilômetro, ok? Então vamos à nossa próxima questão. Questão 2. Na astronomia, o ano-luz é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Já o nanômetro, igual a 1 vezes 10 a menos 9, é utilizado para medir distâncias entre objetos na nanotecnologia, né? Objetos muito pequenos, ok? Então, aí você vai ter uma ordem de grandeza aqui do planeta, para uma bola de futebol e para uma molécula, né? Muito pequena, na escala nanométrica. Então, o universo ele vai ter vários materiais com vários tamanhos e dimensões e, portanto, várias escalas e potências de 10 serão adaptadas a eles. Considerando que a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo e que um ano possui 365 dias, ou 3,2 vezes 10 a sétima segundos, podemos dizer que um ano-luz em nanômetros é igual a... Então aí é uma questão de conversão. Vamos lá. Primeiro, você escreve assim, distância é igual a velocidade vezes o tempo, tá? E aí a nossa velocidade foi fornecida, 3 vezes 10 elevado a 8. O tempo, 3,2 vezes 10 elevado a sétima. Aí você fala assim, ah, professor, então tá certo, né? Porque aqui, ó, a velocidade vai estar em metros por segundo. O tempo, ele vai estar em segundos, o que vai me dar uma resposta em metros, ok? Continuando. Então, você vai ter aqui 3 multiplicar por 3,2, vai ter 9,6. Repete a base 10 e soma o expoente, 8 mais 7. Então, você vai ter 9,6 vezes 10 elevado a 15 metros, tá? Essa é a distância. Aí, olha só, essa é a distância. Ah, mas essa é a resposta? Não, calma, ele quer em nanômetros. Então a conta vai seguir ainda. Essa resposta aqui, quando eu quero expressar ela em nanômetros, eu vou dividi-la para quanto vale um nanômetro, tá? Um nanômetro ou nanômetro, NM, junto, tá? NM.
é 1 vezes 10 a menos 9 do metro, ok? Então ele pegou o valor que foi encontrado aqui, 9,6 vezes 10 a 15, e dividiu pelo valor de 1 nanômetro, ou nanômetro, tá? E aí nessa divisão, 9,6 dividido para 1 é ele mesmo, e aqui repetiu a base 10, expoente de cima menos o expoente de baixo. Então você vai ter 15 menos com menos dá mais, 15 mais 9. E aí você vai ter uma distância de 9,6 vezes 10 elevado a 24, nanômetros, ok? Que vai ser a nossa letra A. Questão 3. A galáxia de Andrômeda se encontra a 2 milhões de anos-luz da Terra. Todas as alternativas apresentam conclusões corretas a partir dessas informações, exceto a luz gasta 2 milhões de anos para percorrer a distância entre Andrômeda e a Terra. Um foguete que partisse da Terra gastaria mais de 2 milhões de anos para chegar até Andrômeda. Uma explosão que ocorra hoje em Andrômeda só será percebida na Terra daqui a 2 milhões de anos. Uma foto de Andrômeda hoje forneceria informações sobre como era a galáxia há 2 milhões de anos. E a idade da galáxia Andrômeda é de 2 milhões de anos. E aí a nossa resposta, olha só, 1 ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em 1 ano, ok? E a nossa resposta aqui vai ser a letra E, tá? Como ele quer a resposta incorreta, ou seja, o exceto, essa daqui está incorreta. Dizer que a idade da galáxia é 2 milhões de anos está correto. Está incorreto. Porque ela está a 2 milhões de anos-luz. Só quer dizer que essa é a distância em ano-luz. Não quer dizer que essa seja a idade da galáxia. Tudo bem? Então, por isso que essa é a letra E que está incorreta. Ok, pessoal? Vamos lá. Decolando para o futuro. Olha o nosso foguete da mediação. Chegou. Questão 4. Uma questão Enem. Um trechinho aí de Gilberto Gil. Se eu olhar na eternidade, eu quisera ter tantos anos-luz quantos fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta ano-luz. No sentido prático, no geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é a medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano e que, portanto, se refere a, letra A, ao tempo, aceleração, velocidade, distância ou luminosidade. Então, na letra da música, ano-luz corresponde ao tempo, né? Na música, mas na verdade deveria se referir à distância, tá? Então, o significado aí de ano-luz é um significado de distância. Então, o compositor, o Gilberto Gil, ele usa a liberdade poética, né? Usa a expressão ano-luz como sendo algo relativo ao tempo. Olha lá, vamos voltar só mais um aqui, cadê? Ó, na eternidade eu quisera ter tantos anos-luz quanto fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Então dá a entender que essa expressãozinha ano-luz aqui teria um significado de tempo mesmo. Eu precisaria ter tantos anos-luz quanto precisar para atravessar. Então ele usa a liberdade poética na literatura. Mas, no entanto, como nós já discutimos aqui, na física, ano-luz está se referindo ao quê? Distância. Unidade de distância. Tudo bem? Vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, até a próxima. Tchau, tchau.